Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a mais esse episódio. Episódio de que hoje? Porque hoje não é resenha, não é giro, não é pés. É um episódio especial, uma retrospectiva. Não é bem uma retrospectiva, é mais uma lembrança, né? Uma memória. Exatamente. Eu sou o Marcos Eric Júnior, estou aqui com meus amigos Gabriel Januário e Diego Cordeiro. E estamos aqui para fazer uma reação do nosso primeiro programa do Futebol da Paraíba, em que nós fizemos uma projeção sobre o Campeonato Paraibano, uma tier list, uma tentativa de previsão do futuro, que não deu muito certo, assim, digamos assim, mas a gente está aqui para reviver esse momento, porque agora o campeonato acabou, nós sabemos todos os desenrolares e vamos ver antes como eram as nossas expectativas no primeiro programa e também como éramos, né? Como era nosso jeito de agir em frente às câmeras. Que evoluiu bastante, né? De lá pra cá a desenvoltura melhorou. E vamos ver se a gente falou muita coisa errada, se acertou alguma coisa, vamos ver no que deu. Já recebemos algumas críticas já. Um abraço aí pra Alisson Abrantes. Ano que vem a gente coloca o Souza como favorito, já deixa isso aí bem claro. Nem se preocupe com isso. E vale ressaltar também que eu tô aqui pra ser a voz do público. Do espectador, né? Porque nessa época aí eu não era participante ainda do Futebol da Paraíba. Vim ser chamado logo depois do jogo do Campinense Auto Esporte, que eu estava lá assistindo. Fui convidado, estou aqui. E ele vai contar como foi a visão dele como espectador. Como espectador, era realmente do episódio. Esse bicho foi muito bom. Então agora, vamos deixar de enrolação e vamos partir pro episódio. Vamos iniciar agora. Vamos puxar nossa vinheta hoje de uma forma diferente, né? Vai ser ao vivo e a cores. Vai ser diferente? Vamos embora. Eu lembro que isso eu fiquei muito... Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o primeiro episódio do podcast Futebol da Paraíba. Eu sou Marcos Eric Júnior. Pausa aí, Marcos. Olha essa tarja. Hoje em dia tá mais discreto, né? Tá só um negocinho embaixo. Hoje em dia tem uma taxa de respeito, porque essa é enorme. Porque hoje nós temos nosso querido produtor Matheus Rolim, que faz a nossa produção sim. nessa edição toda. Mas nessa época não, a gente recebeu um episódio diretamente de Coxinha, lá do estúdio do Mangaba. Ele recebeu o episódio e a gente decidiu, vamos tentar dar uma editada a mais? Uns jovens aí que tinham a experiência de edição de 3 semanas no CapCut. A gente decidiu editar, saiu isso daí, né? Pode me acusar. Também, pode acusar os jovens, fui eu que fiz isso aí. Eu, quando eu assisti, a primeira vez, caramba, os caras começaram mesmo. E vale ressaltar que agora eu acabei de escutar. Agora eu acabei de ter a informação que quem produziu a musiquinha da vinheta foi o Januário. Tu não sabia, não? Não sabia. Eu vim saber agora. A música da vinheta é... Porque eu além fiz de, especialmente pra além de projeto. jornalista, o homem ele é artista. Vamos lá. Essas 3 pessoas fantásticas que estão aqui. Ah, tá na cara de Ítalo. A presença. Hoje... O orgulho da imprensa de Mangabeira. Não é qualquer coisa, não. Grande estar aqui com vocês nessa tarde. A gente gravando Mangabeira nosso boy. Futebol na Paraíba, que é o nosso projeto, o nosso sonho, né? De cobrir o futebol da nossa terra, que nos enche tanto de orgulho e merece. Aí aquele momento, né, de falar do orgulho, de não sei o quê. À minha frente está aqui este grande repórter experiente já da mídia paraibana. Conhece todo mundo da imprensa de João Pessoa já. Se apresente, por favor, Gustavo Cruz. Obrigado pela apresentação. Não dá pra aguentar essa tarde. Que na época ele conhecia já metade da imprensa paraibana. Hoje ele conhece 200%, ele conhece o dobro. O homem é bom. Também. Em menos de um mês a gente já tá no nosso primeiro episódio, né? Desde que a gente se conheceu. E essa na boi, né? universidade, a gente fala desse É o projeto. que eu tava vendo. E A boi, né? O chapéu de Zé. Filho da gente, que As pessoas vão perdendo com o tem tempo. muita gente por trás. E é só o começo. Fiquem ligados. Ao lado de Gustavo Cruz está aqui, este que além de jornalista é um grande artista, substituto a longo prazo do Tim Maia. Não. Marcos, de onde é que você tirou isso de Tim Maia, velho? Não, mostra aí pra câmera. Calma, Mostra. deixa eu ver se pega. Eu não sei se vai pegar, mas eu tenho uma tatuagem do Tim Maia aqui, tá?
Só que aí ele tirou que eu vou ser o substituto do Tim Maia. Você tem que pensar no artista. Você colocou uma responsabilidade enorme nas minhas costas. E como tudo se refaz, né? Porque aqui nesse primeiro programa falaram que ele é um multi-artistas e agora novamente. Realmente, a gente não tava nos planos, né? Então, não sabia. Eu gosto de revelar também algo de bastidores, porque esse caderninho aqui, ele ficou a madrugada todinha planejando ele aí. Minha gente, eu fui... Realmente tinha hoje em Esse dia não usa caderninho foi o mais. seguinte, era o primeiro episódio, a gente tinha que trazer informação de contratação, de pré-temporada, de tudo. Eu passei a madrugada falando. E eu fiquei muito bravo, porque eu passei a noite todinha falando para chegar no programa, eles roubaram as minhas informações que eu passei a noite todinha fazendo. Eu não roubei nada, eu peguei as minhas próprias. Falei que você é o Gustavo que estava ali do seu ladinho, olhando seu caderninho. Não, Ítalo também, vai ter uma parte que Ítalo falou assim, não, porque o elenco do Autosport são as contratações que formam o elenco mais jovem do Paraibano. Eu falei, rapaz, essa informação aí era minha. Que não é. Não, e eu percebi também, eu tava assistindo, que toda hora era Janu querendo. Eu ainda não sabia como projetar pra interromper a fala pra eu falar. E, tipo, acho que realmente deve ser isso. Você toda hora queria falar a sua informação e alguém tomava e tu desistia. Disseram que eu falei pouco nesse programa e é verdade, porque é aquele primeiro momento, né, de se acostumar. Exatamente. E assim, não vai ter como a gente reagir ao episódio completo corrido aqui, porque a gente tem um limite de tempo. Mas nós picotamos aqui em alguns pedaços, alguns trechos, pra gente analisar durante o episódio, né? Hoje, no primeiro programa de hoje, né, do Futebol da Paraíba, a gente vai falar sobre nossa... Ida tá dançando na cadeira. Vamos falar um pouco da pré-temporada dos times, como os times se reforçaram, como é que tá essa pré-temporada, né, dos times que vão disputar a Série A do Paraibano esse ano. E, na segunda parte do programa, a gente vai fazer uma tier list sobre o Campeonato Paraibano, o que a gente espera. Ele já falou errado aí, né? Falou errado. Não dá pra não rir, pô. Então assim, ó, o programa inteiro na cadeira assim. E pior, na primeira vez que eu fui fazer o programa também, no meu primeiro programa, o Gabriel me recomendou, falou, ó, por experiência própria, não fique dançando na cadeira. Não dá, e eu no primeiro programa eu tava aqui, aí quando começava eu, eita, é mesmo. Nervosismo. Não, porque a cadeira aqui, eu desse ainda estúdio faço. aqui, ela ainda é um pouco mais rígida aqui. Ainda ela roda um pouco menos. Dessa aí, meu amigo. Ela é bem... Ela, se você quiser, você fica rodando igual um helicóptero ali naquela cadeira. Ligados? Talvez. Provavelmente. Pode ser. O estranho é bom. Não, vocês já fizeram um golpe aqui pra não ter polêmica. Não, a gente teve uma discussão, porque... Quando chegar na tier list, o pessoal vai entender. Mas o que eu fiz foi justiça. Eu não quis cometer uma injustiça, cara. Pois tá certo. Esse golpe aí foi porque eu ia fazer a tier list pra indicar apenas um campeão. Aí eles falaram, não. Você queria colocar a gente no meio do fogo ali. Aí disseram, não, tem que botar, vamos dividir pra ser mais... Pra ser mais finalistas. pipocaram. E a gente errou mesmo assim, então... Então, se manteve, certo? O Autosport também trouxe o israelense Rafael de la Souza. Isso é inacreditável. Só foi nesse momento que a gente falou. É uma surpresa, né? Não, o achado do Botafogo. Não vou dizer que eu conhecia o futebol israelense, aí eu vou estar mentindo. Mas assim, eu não imaginava que o Autosport ia trazer um cara de Israel, tá ligado? Ele jogava na Ponte Preta. É um jogador ali que por isso que ele tava perdido aí, talvez, no mercado. Eu também tô me balançando muito. Vamos ver, né, como é que ele vai se sair. Falei de Ítalo, mas tô assim. Da equipe do Miramar. O Autosport ele fez uma parceria com o Miramar muito forte, emprestou os jovens jogadores e contratou também o destaque do Miramar, o Igor, o atacante Igor. Igor. Também mal jogou. Jovem. A gente só deu canetada, viu? Não, mas Teve aí... destaque, foi o artilheiro da terceira divisão do Paraibano e agora voltou para contribuir com o esporte. Vamos ver se ele consegue, né, o destaque também na primeira divisão. E eu achei muito interessante essa jogada, essa parceria, porque dá a oportunidade de você também buscar a gente daqui. O Autosport está precisando de uma renovação, agora que você sobe de divisão, qualquer time que vai de uma divisão mais baixa para mais alta, precisa reformular a equipe. Essa jogada da parceria eu achei muito interessante. E que bom que continuou com o técnico agora, né? Em alguns momentos a gente acertou. Aí em alguns momentos a gente falou umas coisas ali que tinha algum fundamento. Mas só em alguns momentos mesmo. Eu concordo, eu gosto muito do trabalho do Douglas, certo? Não achei tão ruins essas concessões do Autosport, eu acho que são concessões interessantes, são boas apostas. Inclusive tem o folclórico doido de Mandacaru, né? O Josenildo, do X1. Já chegou dando assistência, né, nos Já. amistosos. O doido de Mandacaru. E hoje é multi-artista também, como Nosso Januário. querido Ítalo está na produção desse programa aqui. Você ainda concorda que tem a mesma visão que tinha nesse episódio? Pode aparecer, vem aqui. Aqui.
Agora é referência Você ao- como agora já Aqui- assumido torcedor do Autosport, né? Umas piores montagens de elenco que já vi. Um time paraibano fazer. Parabéns. Inclusive, uma informação: o israelense que a gente citou aqui, ele não entrou em campo um minuto com a camisa do Auto Esporte e foi afastado do elenco para se colocar diversos atestados. Olha aí. Foi isso mesmo. Foi o que eu comentei com o Janu aqui. E foi a única vez que eu ouvi falar desse israelense foi nesse programa. Justamente, porque foi curioso, né? Uma contratação de um israelense pra jogar no Autosport, velho. Digamos que não deu muito certo essa montagem de elenco que a gente tava dizendo aí, né? É. Que eu acho que vai ser aquele cai na primeira fase, mas lutando pra não cair. Eu acho que o Alto ainda, não por demérito do Alto, mas por mérito dos outros times, que Nossa, tá no eu sarrafo acho- mais alto. Eu acho que todo time que ele sobe de divisão, em qualquer campeonato, seja nacional, estadual, o primeiro objetivo tem que ser permanecer. Sim, Tem que ser. E eu acho que. o que vier de resto é lucro. Eu acredito que o Alto ele vai conseguir permanecer. É, Da e forma eu acho que está hoje. E eu acho que esses reforços, essa reformulação na equipe, fez até com que o time fosse bem na pré-temporada, né? Foram 2 amistosos, uma vitória de 4-2, né, contra o CEP, e um empate com o ABC no Frasqueirão, né? 0-0, mas o time... Pessoal, O pobre do ABC tá lascado mesmo. a gente tá rindo aqui, principalmente nesse momento de rebaixamento, rindo do que a gente É. tá falando. Não é rindo, o Autosport caiu, não é isso não. É porque é muito engraçado pra gente ver a gente comentando isso lá no começo, sabe que a gente errou feio, Tipo, a sabe? realidade, né? É. Pegando a realidade. Conseguiu segurar o ABC de Natal, que já é uma equipe que tem ali uma Série estrutura C, e o Belo melhor. empatou em casa. Que o Belo empatou A também. gente vai falar do Belo Então já. é um time que foi bem na pré-temporada e a gente precisa ver como vai desenrolar ao longo do Campeonato Paraibano. Né? Mas eu acredito que é um time que realmente vai cair na primeira fase. Não, nessa temporada em específico não almeja grandes coisas, mas como é uma temporada de reformulação, de reconstrução, eu acho que se manter na primeira divisão é bom e vai ser importante demais Eu para o não Autosport. acho que vai ser um ano igual o do rebaixamento, que foi com a campanha realmente terrível, Não, assim, totalmente isso aí eu abaixo. concordo. Isso eu acho que não vai acontecer. Não, mas realmente a campanha foi melhor do que daquele Foi, ano, né? foi. Realmente, mas... Não, mas assim, em defesa da gente aqui, o Alto ele não tá tão mal assim até a demissão de Douglas. sim. Ele estava É lá verdade. embaixo, mas é porque enfrentou em sequência 13, Botafogo, Campinense e Souza. E ainda começou até aguentando bem ali. Empatou com Só que aí 13. depois teve a derrota pro Sport de Patos, Douglas saiu e a partir aí disso desandou de vez. desandou totalmente. Ações que vieram do Cianorte empolgou muito a torcida do Botafogo. Porque, vamos supor, eu vou falar uma contratação que eu achei interessante, o Botafogo para trazer. Trouxe o Saulo, né, goleiro experiente, já tinha uma passagem no Botafogo. Trouxe o Vitor Leque, que é jogador da base do Cruzeiro, passou pelo CSA. Teve uma temporada boa, né, no CSA, na temporada passada na Série C. Temporada boa no CSA. Não, isso aí foi Isso é inacreditável de se falar. Ele nem ele era banco, pô, no CSA. Mas assim, realmente, se você for olhar, eu elogiei muito o Saulo quando foi contratado, hoje eu não tenho mais a mesma opinião, obviamente. Deu errado. O Vitor Leque deu 100% errado pela forma que ele saiu. Vieram do Cianorte, eu não acho que nenhum impacto torcedor do Botafogo. Realmente, ficou o jogador, só o Nicolas, né? Que saiu no meio do campeonato. Não, eu acho que ele não chegou nem com essa empolgação. Ele se mostrou bom jogador durante, mas não foi, nossa, Nicolas Schultz, vamos estar felizes. Mas dentro do campo ele jogou bem, empolgou, né? Trabalhou, nos Saulo amistosos- trabalhou pouco ainda. Nos amistosos, enquanto o Maranhão não sofreu. Não sofreu gols. Agora também você conseguiu ganhar de 1-0 contra o Serra Branca no amistoso e de 1-0 também. ofensivamente, não veio nenhum nome que empolgasse. Pode Cara, falar aí eu do- vou discordar. discorda Eu do posso, posso queimar minha língua. Mas o Paulo Henry, que é o camaronês, inclusive, infelizmente, sofreu um caso de racismo, né? Lamentável. Fica aí nossa Vergonha mesmo. indignação, né, com esse caso. Em nome da Futebol da Paraíba, a gente tá falando isso. Mas, assim, eu me animei, assim, com ele. Porque ele tem um carisma, obviamente, mas ele joga bem. Você vê que ele joga... E ele é forte, ele é rápido. Ele é versátil, porque ele pode jogar de ponta direita, ponta esquerda, falso 9 e centroavante. Então, assim, Acabou que no fim das contas ele não jogou em nenhuma. Ele não né? jogou em nenhuma. Ele começou sendo titular ainda, mas depois Foi acabou parar largando até na o banco lateral totalmente. esquerda. Foi quando o Chu saiu, não tinha um reserva à altura da posição original, tiveram que colocar Paulinho pra jogar na lateral esquerda. Não deu tão certo também. que tá com a camisa 9. Não sei se a torcida ficou tão feliz assim. A outra passagem dele foi meio morna. Não deixou muita ficou saudade dividida, assim, né? do Com torcedor essa botafoguense. contratação aí. Mas assim, a galera, pelo menos no Instagram, nos comentários, estavam animados com a volta dele, né? Invadiram. Mas assim, eu acho que não tem como não colocar o Botafogo, pelo menos de chegar na semifinal.
Talvez a gente segure ele pra disputar depois nos favoritos, porque pra mim, pra brigar pro favorito ali só vão ser 2, né? Só vão ser 2. Mas pra mim tem 3 pra brigar. Então a gente segurava o Botafogo e depois Eu depois seguro o fazer Botafogo, a gente... Essa questão desses jogadores aí, realmente, acho que qual terminou como titular, né? É bizarro que ele conseguiu destacar os jogadores. E todos que ele destacou terminaram de uma forma sem muito destaque. Acho que o Rafinha acho que é o que mais tem destaque, porque teve seus lampejos, jogou bem em alguns momentos, terminou, foi titular, né, em alguns jogos ainda. E teve alguns momentos, ainda jogou ainda as 2 finais, enfim. Mas o Mariotto realmente... Ele começou metendo uns gols ainda no campeonato, Foi. mas depois ficou pro banco. Aí depois chegou o Dourado, né, E você vê que também, que eu tava pensando aqui, que a montagem do elenco do Botafogo. Eles se apegaram muito, né? Pelo menos os que vocês estão citando aí, são jogadores que já tiveram história no Botafogo, não sei se tiveram boas passagens. Porque meu a primeira do Saulo foi... Sim, foi Mas muito bem, ficou. mas ele voltou e não conseguiu render o mesmo. Mas você vê a montagem dele, que ainda mais pra frente teve a contratação do Henrique Dourado, né? que aí já foi quando o Mariotto foi de vez pra meio de escanteio assim, né? Já veio um pouco de montagem. Deixar os Botafogo aí, vamos conversar do Campinense. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. O Campinense, assim, todo ano, basicamente, quase todos os anos da história do futebol paraibano, o Campinense ele entra como um dos favoritos. Só que esse ano não dá pra falar isso. Não, esse ano não. Esse ano eu acho que não entra com O Campinense está indo pro seu segundo. Pronto, a do Campinense foi uma das poucas que a gente conseguiu acho que conseguiu acertar. cravar, A né? gente foi até bem na análise do Mas Campinense. vamos ver também, eu não vi tudo ainda, vamos com calma aí. Não, até eu tô falando isso baseado na posição que a gente colocou na tier list. É. Mas vamos ver realmente que... Não disputa nem Série D. Tá com a situação totalmente precária, assim, no... O 13 que passou por um tempo nisso, né? Passou. E aí agora o Campinense tá passando por isso. Então, o Botafogo passou também lá atrás. E também é um time que trouxe 25 reforços. 25, assim, são 2 times, mais 3 contando. jogadores. E contando. contando. E é um time que nem fez gol na pré-temporada, nem levou também. Foram 2 0 a 0, né? Foram jogos, assim, de... Aquele futebol, como é que eu posso dizer? Raiz, assim, né? Que a gente assiste. Ele querendo só avisar, né? O futebol raiz. Eu falei, no primeiro episódio eu vou chegar dizendo que foi um jogo feio de assistir. Foi um jogo feio. Foi um jogo Eu assisti neném. aquele jogo e, meu Deus do céu, velho, não dava. Não, nessa aí eu já... E foram jogos Só que um desses 0 a 0 foi contra o Náutico, que é o time de Série C, sim. que já é um nível mais alto, que já pode empolgar um pouco o torcedor do Campinense. O pobre do Náutico também, né? A gente falou do ABC, agora o Náutico também. Nessa lista. Quanto a isso. Vendo por outro lado, o Campinense empatou em 0x0 com o Afogados da da Engazeira. Eu ia falar isso agora, empatou com o Afogados. Eu acompanhei esse jogo pra cobrir para a Minha página. solidariedade a você, Foi, meu amigo. foi um jogo sofrível. A Ítalo foi sem dó. Não, Ítalo não teve pena, né? Ítalo, Sem dó. O Januário foi cheio de dedo ali, o Ítalo chegou e mas- chutou o balde logo. Fui tentando modelar ali pra não ser agressivo. Mas Ítalo não, foi um jogo sofrível. Da dor física. Foi um Não, jogo assim. Difícil. Eu não acho que hoje no Campeonato Paraibano de 2025 o Campinense vem como favorito. Não, eu acredito que assim, a torcida do Campinense, ela tem que cobrar que o time, no mínimo, conseguisse um calendário pro ano que vem. Sim. Porque o time não pode ficar tantos anos assim sem Não, ter calendário e nacional. assim, eu acho que a própria torcida vai cobrar pelo menos chegar na semifinal. Só Mas que sendo o que sincero, o que vai ser cobrado, que deve ser cobrado, que é realidade hoje, eu não colocaria como chegar nas semifinais. Eu colocaria como cair na primeira fase. eu também. Acima do Autosport, assim, eu acredito que ele vai mais lutar pra cima do que pra baixo. Pronto, perfeito. Eu concordo muito com o Marcos agora. Eu acho que a diferença é, o Campinense vai lutar pra chegar na semifinal e vai cair na primeira fase. Mas o Autosport vai lutar pra não cair, mas vai cair na primeira fase. Eu acho que pra mim é essa a diferença. Eu acho que é isso. Eu gostei da definição, achei bem pertinente. Podemos dizer que nós cravamos, né, no Campinense. A do Campinense, ó, pode dar um checkzinho. Essa aí foi boa, cravamos. No terceiro time, a gente não pode dizer que cravou, né? Sim, sim. Pelo menos um, né? Pra não ficar feio. Tão feio, né? Eu lembro também que eu tava acompanhando, né, de casa. Acho que todo comentário eu vou falar isso. Mas eu achava muito amadorismo. Se tu já tem comentado, tu falou 25 reforços, eu falava, pelo amor de Deus. Quando falou de 25 reforços, eu já fiquei, meu Deus do céu. Porque montou um time totalmente novo. Justamente. É um time que não tinha elenco, né, antes. Por causa que já tava sem E divisão. não vai ter também ano que vem. Não, vai estar renovando com os jogadores. Dessa vez, pelo menos, tá Renovou com o Jô renovando. Santos, né? Foi emprestado pro Renovou Central do com alguns Caruaru. atletas já. É. Mas vai tentar manter uma base ali, pra não chegar Sim. no ano que vem novo e contratar 25 jogadores. Exato.
falem, xinguem a gente, mas Se o foco xingar do também dá engajamento. o foco se xingar, pelo menos inclusive, dá uma deixar um comentário. recado Pelo aqui pra menos dá um galera. like. Deixar um recado pra galera aqui. Se você quiser, já manda o link desse vídeo aqui, desse programa, nos grupos do WhatsApp. Mesmo que se for pra xingar. É uma barbaridade que esses caras estão falando. Mas manda. Mas envia, compartilha, ajuda a gente. Acho que esse foi o recado mais ouvido. mais ouvido, tanto é que... E que a gente tá recebendo agora. Então, Não, na época, a gente recebeu, né, comentário de Alisson. mas tinha a mesma proporção Não, de agora. Mas não. inclusive continuem fazendo isso, que dizer aí, mandar o linkzinho no grupo dizendo, olha aqui, assista aqui esses bichos aqui falando essas barbaridades Que aí. isso, é uma Mas resenha. amigo. Mas é questão, é opinião de futebol. Rapaz. Aqui, todo mundo tem um time, todo mundo aqui é torcedor também. Ninguém tá aqui só pra tirar onda e falar mal, não. Ninguém tá tem a nossa visão. E se você tem a sua visão, comente também no nosso programa, no nosso Giro da Semana, nossas entrevistas. É sempre bem-vindo. E É sempre veja só, bem-vindo. que massa. Quando que paraibano teve no final de uma rodada, você fica esperando o outro dia pra você ver 4 cabas falando barbaridades. Nunca teve, eu nunca vi isso no futebol paraibano. Né? Acho que a gente deve respeitar. Se você discorda, Manda fica à pro teu vontade. grupo aí que fala de futebol. O espaço é de fala, ó, vocês. A porcaria que esses caras estão falando aqui do meu grupo time. da família, do condomínio, da igreja. tem gente que gosta de futebol em mas todo e- canto. Mas então, capitão, Fica o recado. Fica o recado. Fica o recado. De fato. se vai tão longe também. Não, eu E acho minha que é preocupação é que, pelo menos a impressão que eu tenho é que o Auto Sport ele tá mais preparado pra se manter do que o Sport e Patos. Mesmo os dois tendo subido juntos. É um time que entendeu? vai brigar para não cair. E eu acho que, pra mim, cai na primeira fase, atrás ainda do Auto Sport. Essa que não foi uma cravada muito Essa certa. aspa não foi muito certeira, não, viu? O Sport de Patos eu colocaria atrás do Auto Sport, mas eu não colocaria como rebaixado. Se vocês quiserem segurar ele, tudo bem. Eu acho que não precisa, Não, acho não. que a gente já tem dá uns pra rebaixados bem colocar. definidos aqui. A gente acho que É. é consensual. Ainda mais com a notícia que saiu agora há pouco, né? Mas depois a gente vai fala falar sobre também, que daqui a pouco. Que já tá no Instagram, Furo inclusive. da reportagem Nosso- paraibana. Siga nosso Instagram, arroba. Qual foi a notícia? Eu não lembro. Eu não lembro da Foi notícia. a saída do treinador, eu esqueci o nome agora. Jason Vieira. Do Pombal, não foi? Jason Vieira saiu Foi, faltando foi. tipo 3 dias pra começar o Campeonato Paraibano. Foi, verdade. E aí assumiu o Marcelo? Aí Não, assumiu assumiu o Manu. Manu, que saiu também e voltou Aí depois como jogador. Foi. Aí depois veio o Marcel, foi. Patos, tá Seu montando rival. uma seleção ou não tá? Essa é a É questão. o Verdão Maravilha Ó, da galera. antes da gente ver sobre o daí é Nacional de boa. Patos, eu tenho que apontar os dedos aqui. De novo pro nosso produtor que tá ali atrás. Porque antes de iniciarmos o projeto, ele ficou 3 meses falando com a gente. O Nacional de Patos Tá vindo aí. tá montando uma seleção. Uma O verdadeira Nacional de seleção. Patos vai brigar pelo título, vai brigar lá em cima. O Nacional de Patos vai vir forte. Ele infernizou tanta gente com isso que a gente acreditou. Se você quiser vir se defender de novo, No caso aconteceu. Aparecendo mais uma vez aqui pra ser humilhado. Enfim, realmente o time tava com boas peças. Chiesa, tinha um Robinho, tinha um Derlei, tinha um Rogério. Eu não imaginava, mais perto do microfone aqui, meu amigo, senão o povo não vai te ouvir. eu não imaginava que o presidente não ia pagar os salários. Ia ter debandada. Isso aí ninguém podia imaginar. Sabe? Então fica aqui toda a minha pedido de desculpa, né? Por ter Feito nossa influenciado- cabeça. influenciado os meus amigos, mas eu tinha uma lógica. Realmente um time. Inclusive Danilo Alves concordou comigo no podcast que ele viu com a gente. Então, não tô sozinho nessa. Erro seu de ter falado isso por tanto tempo. E Erro nosso por acreditar. por ter caído na lábia dele e falar dessas coisas que a gente vai ouvir agora. Vem Seleção ou não é uma seleção? É uma seleção ou é um asilo? Assim, o problema. Não, Eu ia falar vamos isso. lá. Pelo menos eu pontuei. É, olha aí. Pelo menos eu pontuei. Não, mas eu assistindo eu já fiquei nisso, porque é o que eu sempre tô falando, quando trazem jogadores que já tiveram história no futebol. Tipo, trouxe Chiesa, eu não me recordo também, tava pra você ver. Rogério, o Derlei. Rogério. Tipo, aí eu fiquei, vocês falando isso, eu fiquei, tá, esses caras aí faz quanto tempo? Chiesa ainda joga bola. Chiesa ainda joga bola. É, O problema é. A Ele vai descobrir isso nesse Campeonato Paraibano. seleção é, o problema é que. Descobrimos da pior forma. Não, mas vamos nivelar. São jogadores que, pra um time do Campeonato Paraibano, que vem buscando a consolidação, são bons reforços. Não, São então, reforços eu de concordo. nome, de experiência, né? Assim, eu acho que não são garantias, mas acho que tem chance São de dar, apostas. boa chance de dar certo. São Porque são apostas. jogadores que já mostraram sua qualidade na elite no futebol brasileiro. Não, então.
Pra quem não Fazendo- sabe, a gente está falando de Chiesa e Rogério, contratados pelo Nacional. o E zagueiro Derlei. E Derlei também. Derlei. Derlei Eu, que tem eu acho passagem, que o Chiesa, eu acredito que ele vinga. Derlei que tem passagem por Náutico, Tem né? fogo pra queimar ainda. Ganhou a Série B com Fortaleza em 2019. Aliás, 2018. Ganhou a Copa do Nordeste em 2019 também com Fortaleza, em cima do Botafogo, Botafogo. né? E é alguém que já é um jogador que já chegou, já fez gol, né, contra o Potiguar na pré-temporada, então já é capitão do time, já mandou recado pra torcida. Então, assim, são 3 jogadores que vêm para se destacar, talvez, no Neymar do Nordeste, né? Do Nordeste, Rogério, Chiesa. São todos jogadores acima de 35 anos. Aliás, menos Rogério. Rogério tem 34. Mas... Rogério foi quem mais rendeu, né? Enquanto Sim, ele sim. estava jogando, ele rendeu bem. Aí depois que ele saiu machucado no clássico contra o Sport de Paz, aí E também- saiu direto pro Piauí também. Foi. Aí, mas ainda rendeu um pouco. Chegou, enquanto, fez um... enquanto ele jogou, ele bons foi jogos. bem. Sim. São jogadores de São jogadores de nome. de Eles têm nome. nome eles São têm. de novo, Principalmente e, assim, no Nordeste. há um tempo já que o Nacional de Patos veio numa crescente. Quase eliminou o Botafogo, né? Ele teve uma baixa na última temporada, Sim. que acabou ficando sem divisão também. Mas eu acredito que assim, nos últimos anos nós vimos o Nacional mais pra cima do que pra baixo. Sim. Pra mim, Isso é na verdade. O Nacional nos últimos sim, anos ele tava sim. mais pra cima do que pra baixo. Sim. Só que esse ano nós vimos ele bem pra baixo. Foi bem pra baixo. Foi o Nacional de Patos, ele realmente Quase caiu. O ponto de lutar pra não cair, a gente não esperava nem um pouco. É. O principal problema do Nacional de Patos foi a direção do teve polêmicas atrás de polêmicas. É, questão de pagou- gestão, né? Não pagou, o problema do Nacional foi salário, e não o jogador. Porque, como você disse, o jogador antes de sair, ele tava jogando uma bola e ele realmente tava jogando uma bola. Inclusive, Verdade. quando eu falo E que o quando Sport de Patos agora pareceu voltou, que ia dar tudo errado, o time chegou na semifinal, foi em 2022. Esse ano foi o contrário. Quando parecia que ia dar tudo certo, Ah, o time quase caiu. quando o Sport de Patos estava, quando eu falei que voltou agora, porque tava essa disparidade mesmo. E agora eles chegam na mesma divisão. Mas eu acho que ainda tá um pouco desigual. Eu vejo o Nacional de Patos hoje chegando na semifinal. eu ia falar isso agora. Eu vejo o Nacional de Patos chegando na semifinal. Pra mim, assim como o Serra Branca foi a surpresa do ano passado, esse ano a surpresa seria o Nacional. Eu acho que o Nacional... E nem é tão surpresa assim, tendo Chiesa e o Neymar do Nordeste. Mas eu acho, não só É por causa porque a gente dessas... tem que lembrar que semifinal são 4. Então aí tem uma discussão aí. São 4, mas no caso ficam 2 favoritos e 2 no semifinal. Mas Então, vai dar, só que pra dá. passar pra semifinal, são 4 times. Se o Nacional vai conseguir chegar lá, tem 4 times melhores que o Nacional aí? Pra Eu mim, acredito que tem uma discussão. pra mim, o Nacional é um time que vai brigar ali por fora e chega na semifinal. Pelo menos eu falei que ia brigar por fora. Falei que era um favorito da semifinal, pelo menos. Eu ainda estava resistente nesse momento. Acho que o Nacional chega na semifinal. Então, a discussão aí é mais entre Nacional e Serra Branca. Pra Essa mim, parte- hoje é Nacional. O Nacional vem mais... Eu vejo mais o Nacional na semifinal do que o Serra Branca. E também tem... Também não foi uma ata que deu muito certo. Serra Branca quase chegou na final. Foi pros pênaltis na semifinal contra o Souza. E pra Gustavo foi... Não, foi- talvez você tenha sido a aspa que mais deu errado até Sim, aqui. eu assim. Gabriel Rocha, que nos 2 jogos da pré-temporada fez gols. Então é um jogador pra ficar de olho também, que vai estar ali na frente, junto com Chiesa e com o Rogério, pra tentar fazer essa trinca de ataque, Esse né? time do Nacional ele é muito interessante. A diretoria buscou esses jogadores experientes, né? Focando na individualidade deles, o Derlei, o Rogério, o Chiesa, mas é um time também que tem suas qualidades jovens, então não seria problema o Nacional questão de elenco, porque o time jovem do Nacional tem boas peças que mantiveram alguns jogadores da temporada passada. Você vê que Ítalo realmente ele fala com muito entusiasmo Sim, do planejamento do Nacional. Ele foi a fundo buscar as peças jovens do Nacional de Patos. Que ele não citou os nomes, então. Especial pro Nacional. É como se fosse. Sabe quando tu joga poker e vai all-in? Esse ano é o all-in do Nacional, com essas contratações de peso. É um investimento O muito Nacional perdeu tudo no poker. O Nacional no poker jogou aí, all-in, meu amigo. A maior propaganda anti-aposta que se podia ter é essa aí. Chiesa, Rogério, Derlei, junto com a base sólida da equipe, tá? Que se manteve alguns jogadores da temporada passada. Tiveram jogadores jovens que chegaram também. E eu acho que o Nacional... Ó, mas em defesa, um desses jogadores jovens que ele tá falando é Robinho, né? Imagino eu. Sim. Então, Robinho que realmente foi um cara que Fez se alguns destacou. gols aí também. Ele saiu no meio do campeonato e voltou depois. Voltou pra salvar o Então, Nacional do ele rebaixamento. voltou pra salvar o time do rebaixamento. Que Pelo foi- menos isso aí dá pra Porque dá foi pra rebaixado defender, com Fosse Luz lá no né? Potiguar, Também. né? Vem pra brigar pela semifinal. Se vai ou não, eu não sei. Mas se eu fosse pra apostar... Não sei você, Gustavo, mas... Eu posso dar uma sugestão aqui?
eu acho que a gente bota lá o Nacional nas semifinais. Se depois a gente quiser discutir o Serra Branca, a gente bota também, discute e cai um dos dois. Pronto. Mas porque assim, se o Botafogo não ficar em favorito, ele vai ficar na semifinal, né? É. Então, assim, eu não vejo, entre Souza 13 e Botafogo, eu não vejo que o Nacional briga. Agora, entre Serra Branca e Nacional, na minha opinião, é Nacional. Mas a gente pode discutir isso depois. Mas agora, por mim, botava lá nas semifinais. Então vamos colocar. Né? Acho que essa discussão nacional realmente foi uma que deu totalmente errado pra gente, né? Não tem como, não existe discutir Nacional e Serra Branca. Hoje em dia, na nossa visão da atualidade, né? É muito triste pra torcida do Nacional, que é muito grande. A gente foi lá em Patos também vivenciar, mas realmente a situação do time não tá nada boa e a gente achou que ia estar boa. Que estava boa. E aí, assim, mesmo em crise, né? Vocês foram lá em Patos e assistiram o jogo do Nacional e o Sport e mesmo em crise foi um jogão, né? Segundo vocês. É porque naquela época não tinha explodido ainda aquela Não, situação foi toda. logo depois logo- de ter explodido. Ah, não, verdade, Foi. que eu lembro que a gente até pensou, Foi. a gente tava com tudo programado para ir para Patos. Aí na noite anterior, a gente ia, explodiu aquela coisa toda que ameaçaram até não ter jogo, não foi? Uma coisa assim. Aí a gente pensou, meu Deus. Inclusive a gente ia tentar uma entrevista com o presidente nacional de Patos e não deu muito certo. Como é que a né? gente vai para Patos sem saber se realmente vai ter o jogo, se não vai ter? Exato, e teve ainda Pode um ter áudio, arruinado tudo, mas aí deu teve um certo. áudio do Marcos também dizendo, cara, faz anos que não tem esse clássico, faz anos que não tem esse clássico, tá tendo polêmica e... É a chance de e conseguir eu achei- conteúdo. É. Conteúdo eu vou sim, eu já estou lá. A gente conseguiu os conteúdos e perdemos os arquivos. Mandar um abraço aí pro. Não, não vou citar nome de empresa, não. Mas tem uma nuvem aí que corrompeu alguns arquivos importantes desse documentário, infelizmente. Mas vamos tentar ainda, vamos na fé que vai conseguir. É por isso que vocês não usam mais? Não, a gente vai usar, a gente vai recuperar. De alguma forma. Na fé. Teve pontuação de rebaixado. Ele não foi rebaixado porque Aí falando sobre o Pombal. o Atlético Cajazeiras foi punido. Com menos 13 pontos. Sim. Sim. Porque senão, pela pontuação, pelo aproveitamento das equipes, o rebaixado seria o Pombal. E aí já era um time que vinha ali, que já ia brigar para não cair, e agora, há poucos dias do campeonato, fica sem um treinador, né? Um trabalho ali que A havia gente tá falando, vindo sendo a construído. gente tá falando do campeonato que começa daqui a 4 dias. O Campeonato Paraibano começa dia 11. A gente é do Pombal de... Picuense, a gente A gente nem vai você comentar pode ver sobre que a gente nem falou. Porque se a gente cravou outro, foi a Picuense também. É. Não, isso Não, foi de gravado. cara, Era pra- Picuense não, vai ser rebaixado, todo mundo sabe. Botou logo direto lá, É, você vê que não. tá lá na tier list Eu lá. achava engraçado também quando a gente ia comentar na rodada e falava, não, meteu 6 gols na Picuiense. É lógico que meteu 6 gols na Picuiense. Tipo, não tinha como usar os jogos contra a Picuiense como parâmetro para alguma É análise. porque era muito previsível que isso ia acontecer sim. com a Picuense. Não tinha Não, mas não é tinha o muito que eu digo que- parâmetro É. para não cair. Inclusive nem os próprios jogadores de direção sentiram esse rebaixamento, né? Porque todo mundo já sabia no final das contas. Já o Pombal é que a gente O vai falar do Pombal é que a gente amigo. queimou a língua, né? Não, que a gente mostra aí o que foi o trabalho de Marcel Santos nesse Sim. time do Pombal. Porque realmente, quando pegar as 3 primeiras rodadas, tava tudo encaixado certinho aí com o Pombal. Só que tudo mudou quando o Marcel Santos chegou e modificou a mentalidade do time do O Pombal. panorama ficou totalmente diferente, bem mais favorável, né? Dia 12. Isso. 5 dias e o técnico sai porque diz que tá com muita dificuldade. De uma forma que ninguém esperava. Mas eu acredito que ele também já tinha comunicado. Mas assim, foi realmente. É engraçado um print do WhatsApp no Instagram. Mas assim, já é uma dificuldade o Pombal conseguir não cair. Normal. Ainda mais perdendo o técnico. Faltando 5 dias pra estreia. Pra estreia. E tem uma questão também aí do Pombal que, no momento, ele vai iniciar o campeonato jogando no estádio José Cavalcante, em Patos. Mas o presidente já falou que planeja jogar ainda nesse campeonato paraibano em Pombal, no estádio lá em Pombal, mas que Não deu certo Não também. jogou, não jogou. Mas eu também não errei. Isso aí foi o presidente que disse. Sim. Isso Mas aí. não deu tempo de ficar pronto, Pereirão. Mas ano que vem vai estar. Ano que vem vai. E vamos com o time- pra Pombal. E com o time na Série A. Na primeira divisão, e vamos pra Pombal. melhorias ainda no estádio para isso ser possível. Infelizmente, o Pombal tá enfrentando muitas dificuldades, cara. É estádio, é técnico saindo. Poucas contratações, que foi Poucas o motivo contratações. do treinador sair. Eu Foram acho apenas que, 10 reforços, inclusive, não é isso? eu queria deixar uma crítica aqui, talvez um pouco polêmica, E eu vou concordar. a pré-temporada que o Pombal fez, com todo respeito. Mas isso foi inacreditável. Não, mas isso aí eu mantenho a minha mesma opinião até hoje. Eu lembro do que eu disse, eu sei o que eu vou dizer aí.
Mas isso é inacreditável. Uma pré-temporada com um time de várzea. Ó, Dia dessa gravação, dia 7/1, no Marizão. É o único jogo que eu tenho para realmente ter uma noção de como o Pombal vai jogar, porque é contra o Souza, que é um time assim nivelado para cima no campeonato. Mas com todo respeito, os outros 3 jogos do Pombal foram contra Seleção de Cajazeirinhas, Seleção de Condado e Seleção de Coremas. Não tem como a gente ter a noção de um time jogando um campeonato profissional com seleções de futebol amador. Com todo respeito, as seleções. Eu ia fazer essa crítica agora e eu concordo com o Januário. Assim, já faz pouca contratação, já tá com esse problema e tava jogando contra times amadores. Então é complicado. Agora vai jogar contra o Souza, atual campeão. E vai ver aquela diferença de nível, né? E assim, E sem agora treinador. também, se a gente termina de gravar isso aqui, o Pombal ganha de 2-0 do Souza. Eu Aí fico cala falando nossa isso, boca. eu fico falando. Eu saio do futebol da Paraíba hoje, brincadeira, saio não. Mas eu... Não, mas o que eu falei sobre o time de várzea é, tipo, querendo dizer realmente que são times de futebol amador. As seleções das cidades estão jogando contra um time profissional e que trouxeram dificuldades ainda na época, né? Inclusive, um grande conselho para a galera de Solidade. Vamos montar a seleção de Solidade. Eu quero estar jogando. Mas deve ter. Quem deve- sabe eu não deve jogo contra ter. o Pombal um dia. A gente Mas- faz uma cobertura especial nesse dia. Um dia como jogador profissional. Nossa, Vamos montar a seleção do futebol da Paraíba? Ó, Taça Imprensa vem aí, viu? Maria. Não tem muitas boas recordações. Memórias não são boas, né? Não. Pô, eu acho muito difícil os caras conseguirem... Tem uma questão, a gente tá falando aqui sobre os E a amistosos, Marizão? mas não significa necessariamente que o time vá ser aquilo, né? A gente tá usando como uma base. Não, mas eu acho que o Pombal, independente das dificuldades, eu acho que pode ser que o Pombal melhore, mas mesmo assim vai cair, na minha E opinião. eu quero que vejam isso. Só que isso quase aconteceu. O Pombal melhorou e ainda assim quase caiu. Quero que vejam essa crítica como uma crítica positiva. Né? Que a gente... Uma crítica construtiva. Construtiva, aliás. Positivo não é. Perdão. Explica a crítica positiva aí, Januário. Era o nervosismo de ter um microfone na minha frente pela primeira vez e aí eu deu branco na a palavra e falei positiva mesmo. Mas... Uma crítica positiva. Para que a gente possa realmente ter essa responsabilidade, de, nem que seja com um time de menor expressão, que seja um time profissional. Um Sim. time que não é uma seleção de jogadores que muitas vezes nem trabalham com futebol, tem outras profissões, jogam ali um jogo no final de semana e fazem a seleção da cidade. Então, assim, amistoso tem que ser contra time profissional. Vai falar sobre o ônibus Mas, também? assim, O ônibus do Pombal é uma coisa polêmica. Ganhou da seleção de Coremas. Citou o assunto do ônibus de Pombal. Acho que vai aparecer aí na tela depois, né? Eu acho que sim. Deve aparecer. Não, ok. E aí, o que me preocupa mais é isso. Empatou com a seleção de empatou com a Condado. seleção de Condado e ganhou de 3-2 Do Cajazeirinhas. do Cajazeirinho. Então deu jogo, muito jogo. Deu jogo. Então, Então, você empata com uma seleção de uma cidade, de Condado. Com todo respeito à cidade de Condado, não tenho... Não é sobre a cidade, é sobre o futebol. E ganha de 3-2 Cajazeirinhas. do Cajazeirinhas, seu time não tá bom pro nível paraibano. Não, eu tenho medo, de verdade. Se o Pombal ganhar do Souza nesse amistoso, eu vou me sentir a pior pessoa do mundo, velho. Porque eu ou sou louco, mas isso aqui não dá. Eu acho Ou o Souza dormiu. Não sei se qual é a música que a Aldeone vai cantar também depois, né? Mas assim, não, pra mim o Pombal, ele já, vendo os outros times, ele já era um candidato a ser rebaixado, e agora então, não dá. Eu acho que o nível de Picuiense e Pombal tá muito abaixo do restante do campeonato. Sim. Então, eu acho que... Da Picuiense realmente, né? Realmente. Cada fala que Ítalo solta, eu olho pra ele ali, ele tá assim, ó. Ele tá assim, ó. De arrependimento, eu Até acho. porque essas falas afetam o time dele. Justamente. Eu acho que a briga dos dois vai ser pra ver quem vai ser o E assim, lanterna. embora tudo isso, eu acho que é uma disputa boa pra ver quem fica em lanterna, Picuiense e Pombal, mas eu acho que o Picuiense ainda fica em último. Não, eu acho que a Picuiense fica em penúltimo. O último Tu foi o acha? Pombal. Aí, aí ele se perdeu. Aí Aí ele se Foi perdeu. longe. Aí a construção de uma ideia, mínimo de fundamento, foi embora, sabe? Pelo menos esse programa tá criando casca, né, gente? Né? Acho que ano que vem a gente não vai cometer essas mesmas Não, gafas. Vai sim. Pode ter certeza Não, que a vai. gente, não, a gente obviamente vai errar resultados, mas Mas- acho que não vai ser dessa forma aí, não. Mas, assim, pra comentar
o que estão falando do Pombal é nessa época e falar depois de tudo que aconteceu com o time de Pombal. Foi uma das histórias mais bonitas que eu vi de acompanhar nesse Não, assim, eu tenho que sair em defesa, porque realmente o que se via do Pombal era isso, era uma zona, e o time se mostrou durante o campeonato que era realmente uma zona, com as coisas que a gente viu lá, da questão de alojamento dos jogadores e tal, o depoimento dos jogadores também, depois da vitória contra o Botafogo, a gente viu que realmente tinha muitos problemas, só que o time foi guerreiro, os jogadores foram guerreiros, o treinador fez um trabalho impressionante, que entrou o Marcel Santos e conseguiu salvar o Pombal de uma maneira heróica. Que foi a virada de chave, né? Neste jogo contra o Botafogo mesmo. Que no intervalo ainda estava 0x0, os jogadores estavam sendo cobrados, tem um vídeo dele sendo cobrado pela torcida, e ele falando para ver a nossa realidade, olha como a gente tá lá no alojamento. E no segundo tempo eles ganharam, e aí tipo, depois disso ainda teve dois jogos que eles não perderam. E a gente, tipo, achou que ele poderia se classificar ainda, né? E, tipo, foi uma história muito bacana de se acompanhar, dito que vocês no começo estavam botando lá em... O Pombal aí, era o Lanterna, né? Foi a história mais legal. Pombal, mas... Mas os caras não estavam esperando jogar o campeonato. Ele tava esperando também ter um treinador demitido faltando 4 dias pro campeonato paraibano. Mas enfim... Não, ele ainda traz argumentos pra fundamentar a opinião dele. A preparação da Picuiense foi muito melhor do que a preparação do Pombal. A Picuiense que jogou contra o Globo e venceu. O Globo é um time de Série D. Isso eu vou ter que concordar. Isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Eu quero saber eu não lembro qual foi a situação do Globo no campeonato lá do Rio Grande do Norte. Eu acho que... Eu não me lembro também agora a situação do Globo, mas Ítalo vai trazer ali já a informação. O Pombal jogou contra seleções de cidades pequenas da Paraíba, entendeu? E tem questão de estrutura também, que isso é algo que significa muita coisa, Tu né? tem ônibus? O Pombal tem. Então, o ônibus, assim, eu acho Pombal interessante é a da ideia prefeitura Não, da assim, Pombal. não calma, calma lá. Porque até a gente postou esses ônibus. E eu não quis repostar pra não parecer que a gente tava tirando onda do Pombal. Até aqui a gente tá falando, mas assim, é que realmente tem que criticar. Mas... Criticar não, né? Criticar futebolisticamente. Tem que comentar. Na foto, cara, eu vou ter que falar, a arte do ônibus do Pombal tá muito mentirosa, velho. É. Quando você vê o ônibus de verdade, é outra coisa. Quando a Mas gente assim, viu- também não dá pra criticar um time de interior, né? do Não, eu Pombal. acho muito interessante eles quererem fazer um ônibus personalizado, sabe? Isso é algo Sim. muito importante para todos os times. Mas quando você... A gente chegou a ver esse ônibus pessoalmente? Não, pessoalmente a gente chegou a ver em algum jogo Eu do Pombal que a não gente foi. lembro de ter visto. Mas Não, porque né? talvez seja, tipo assim, ônibus de levar de Pombal até Pato, sabe? Pode ser. Eu não curti nenhum jogo do Pombal. É porque também só acho que fez um jogo Só do Pombal. Pombal, logo, né? Pombal e Na verdade, Botafogo, eu não né? saí ainda da capital. Eu sou do sertão. Não, mas você eu tô foi voltando. Não, foi pra Campinas, Não, foi na semifinal. realmente. Na chuva. Na chuva foi. É porque foi um dia atípico. Ítalo tá dizendo que o Globo, que a quem se enfrentou, o Globo ficou em sexto colocado no Potiguar. Sexto colocado foi eliminado nas quartas do Clube Laguna. Foi eliminado nas quartas pro Laguna, né? Nem Que é um, tava tão mal assim. que é um então, clube né? SAF que chegou na semifinal. O Laguna não chegou? Foi eliminado pro ABC. É, né? se passou nas quartas pelo Globo. Faz sentido. Faz sentido que ele tenha chegado na Faz semi. sentido. Caiu pro ABC, né? Na semifinal. Inclusive aquele Bill. Mas vale Fo- ressaltar que o Campeonato Potiguar só tem 8 times. Então. O Potiguar só tem 8, né? Salvador Sim. foi mais 4. Oxi, tem 8 e cai em 2 e passam 6? Não, tá... Ou seja, se você não for rebaixado, você se classifica. Mas vamos voltar pro futebol da Paraíba aqui. Fora que o FPF não se espere. Pombal. Que aí eu vou fazer uma crítica, na verdade, assim, não tem como a gente culpar só esse time. Entendeu? Não tem como a gente culpar o CSP. Infelizmente, até um motivo da gente estar aqui nesse projeto é isso. O futebol paraibano, ele é marginalizado. Infelizmente tem isso Historicamente, também. né? E um abraço aí pra Pedro Alves, que o TCC dele foi sobre isso. Pior que do jeito que ele fala aí, parece até que tá passando o pano pro alojamento do Pombal, né? Porque a gente não sabia na época. A gente não sabia. imaginava que tava ruim, mas não imaginava que era tanto assim. Teve um investimento para tentar melhorar nesse ano. E também precisa falar sobre o treinador do Serra Branca. Cristian de Souza. Foi o treinador do Botafogo no início do ano passado. Foi o treinador que foi demitido com toda aquela polêmica. O Bigodão É é o Márcio. Márcio. O Christian ele acabou saindo muito rapidamente também. Teve aquela polêmica que ele ia pro 13, né, e tal. É que foi mais uma das histórias doidas que teve Que nesse... tiveram aí. É porque eu não sou muito bom de nomes, não. Se você falar um nome pra mim. Tava fazendo um bom campeonato paraibano. Injustiça que fizeram com ele. Bom Tá? treinador. Ele tava fazendo uma boa campanha. Injustamente demitido, inclusive. Então,
E foi contratado Até do Serra Branca, se você for ver, não, foi uma demissão que não tem tanto sentido assim no momento. O cara 2 vezes demitido sem ter muita lógica. Serra Branca para liderar o time desse campeonato paraibano. Dito isso, Serra Branca nas semis. Não, discordo. Você Pra vota? mim é Vamos Nacional votar. na semi. Eu voto Nacional, no Serra Vota em Branca. quem? Eu voto mas no a- Nacional de Patos. Mas a SEMI Tá. tem 4 times, né? Então estamos empatados aqui. Mas vamos discutir então. Olha aí. Vai chegar um momento em que vão fazer a minha cabeça. Em minha defesa, eu queria colocar o Serra Branca nas semis, mas me fizeram a cabeça também. Infelizmente eu cedi. Eu cedi. Nós cedemos a ideia de Serra Ítalo. Branca trouxe o Vitor Ferraz, um lateral. Experiência. Que é experiente. E tem a base forte, tem uma estrutura massa. O Nacional, assim, pelo menos nas contratações, no imaginário, no mundo ideal, empolgou mais nas contratações do que o Serra Branca. Então, assim, pra mim, e vendo só contratação, tá? Sim, os O contratações Nacional que empolgou o Serra mais. Branca fez, ele fez algumas contratações de jogadores que são reservas na Série C, coisa assim. Que são jogadores que não brilham tanto os olhos quanto os do Nacional de Patos, mas eu acredito que eles podem ir bem. Realmente. Realmente. Se eles querem. Fazer uma diferença? Torcida. É, Porque- isso pode ser também. Foi esse argumento da esse aí. torcida que mudou Eu, a infelizmente, chave pra Marcos. caí na lábia de Caí na Ítalo. O Nacional tem tudo pra O lotar Nacional, os jogos em assim, Patos. o Nacional lá em Patos, ele é foda. Não é porque você for o quê? Eu lembrei de 2022. Em 2022, realmente, o Nacional começou o campeonato todo lascado e a torcida levantou o time pra cima e o time caiu na semifinal. Só que o filme não se repetiu, nesse caso. Nem a torcida adiantou pro Nacional. Ficou... Adiantou pra salvar do rebaixamento, Adiantou pra salvar, né? no Adiantou caso. pra salvar do rebaixamento, que já era outro cenário. O Nacional em Patos, ele é forte. É um negócio assim que eu quando vi a primeira vez o Nacional jogando, eu não esperava que ia ser tão forte. E a torcida é chata. Não, realmente, A torcida é vocês chata não deram pros meu voto, visitantes. vocês não deram meu voto. Eu lembrei agora. Aí o momento histórico. A mudança de voto de Marcos. Nacional. Encheu Carregou- o saco do Botafogo. carregou inclusive, o time. quando caiu, tava gritando, né? Eliminado, né? Não, isso aí Eliminado. foi de 2023. Foi ano 2023. 2022, quando eles chegaram na semifinal. Que Carregou a o time. que o time nacional começou com perdendo de WO. E terminou na semifinal com a torcida lá. E por isso eu volto a dizer aqui. Fiquem de olho também no nosso canal. O clássico vai ser belíssimo. Sport de Patos, Nacional de Patos. Para Grande a cidade, jogo, cara. tá? Grande Para a jogo. cidade. É um negócio que a gente daqui, né? A gente de João Pessoa, a gente não tem. Acho que a gente não tem tanta noção. Mas a gente foi pesquisar, cara, para a cidade, velho. E a gente foi lá comprovado que é isso mesmo. É, a gente foi lá pra. E chegou. É isso mesmo. E voltou, porque a gente perdeu os arquivos. Não, é verdade, para mesmo. Vai pegar E, assim, fogo o pra mim, Patos, né? Nacional- Mais do que o normal. Pô, Ítalo. A torcida faz diferença. A torcida faz É o 12º jogador. Você foi cirúrgico, meu querido. O efeito dominó disso aí, né, que você vai perceber, o momento que eu mudei de decisão e acabou desenrolando e a gente entrevistar o Deone. Foi. Não vamos dizer exatamente o que foi, mas vamos deixar no ar que foi isso aí. Realmente, sim. E o estádio José Cavalcante, aquele negócio, faz um caldeirão ali, quando Faz. tá cheio. Tá, bancada Agora sim, o pertinho. Serra Branca também vem bem. Eu não vejo nenhuma surpresa. Eu acho que é surpreso se o equilibrado Campinense essa chegasse. discussão. Mas eu ficaria se fosse- surpreso se o Campinense chegasse. É, Não isso vejo sim. os dois. Pra quem não entendeu o efeito dominó, porque Semana fez uma cara aqui. Porque o Nacional, que a gente colocou na semifinal, rendeu comentário na gente, que a gente fez a gente ter contato com o pessoal do Souza pra conseguir chegar até o Deon, entendeu? Foi isso. Ele teve no rosto dele que eu não entendi. Eu queria deixar no ar, mas já que você revelou, então vamos revelar. Então Então. depois no off. Antes dessa fala de Gustavo, pra brasar no TikTok. O Ítalo deu o play e Ítalo engolindo o microfone, pô. Não, quando acabar o campeonato, a gente vai voltar aqui e ver quais foram as barbaridades que a gente falou. Aqui estamos. É, Botafogo exatamente. Quando o Pombal for campeonato, quando o Pombal for campeão, vai vir o pessoal do lado de Pombal encher nosso saco. Dentro do ônibus. Olha, vai vir com ônibus aqui na frente do estúdio. Isso não aconteceu, né? Realmente. Não aconteceu. Mas também, se a gente morasse um pouquinho mais perto, poderia ser que fosse mesmo. Sim, sim. A torcida já ficou o campeonato todinho viajando 1 hora pra ver o jogo do time. O João Busto ele fez uma Eita. série C ano passado, pior do que a do tá, Evaristo Botafogo, Pisa, ele que fica é o treinador do no Botafogo. Não, agora vai ser. Que fez a melhor campanha eu- da história da Série C. E no quadrangular, Na fase grupos. Né? É, no no quadrangular fez o Dá que uma fez. pausa lá. Nesse momento aí, a gente tinha deixado o Botafogo de lado, porque a gente sabia que esse era o trio que a gente tava em dúvida de quem colocar entre os dois favoritos e quem ficava na semifinal.
E aí, a gente tá falando agora, nesse momento, do Botafogo, depois... Não, e a Série D que o 13 tinha feito no ano passado fez a cabeça da gente de achar que o 13 ia estar acima dos outros dois. E nesse momento o 13 tinha acabado de eliminar o Santa Cruz. o Santa Cruz na Copa do Nordeste. Mas Mais um ano. o João Bussi, ele teve uma campanha pior que o Evaristo Pisa. Se fosse eu, no final do ano passado, para escolher, eu escolheria continuar com o E a Pisa. fase do Botafogo também não era muito boa nesse momento. Assim, não era ruim, mas também não brilhava os olhos. Um time que não tomava gols nessa época, né? Mas o João Bussi, se for parar para analisar, ele é o treinador que tem o melhor currículo desse Campeonato Paraibano. Subiu com vitória, né? Ele subiu com vitória de uma forma incrível, assim. Ele pegou o time lá embaixo, fez uma arrancada invicta para na última rodada conseguir a vaga para quadrangular e no quadrangular subiu. Então, Cara, O silêncio. O silêncio de não saber o que falar. o trabalho do João Bussi eu acho que tá dando resultado já. Dá pra ver. Quem E tá eu- acompanhando o Botafogo... Não, essa fala pra mim era loucura quando ele falou assim. Porque assim, o trabalho de João Bussi está dando resultado. Tinha 2 amistosos. pra mim é. Gustavo, infelizmente, não está aqui hoje pra se defender jogo contra também. o Maranhão, né? né? Então, Ah, e tem um jogo contra o Maranhão. Pronto. Foi uma vitória de 1 o a 0. recorte de dizer que pronto, já está dando resultado. Pra mim, foi loucura falar isso nesse momento. Hoje o João Bussi não pode nem dar pra dizer que tá tão mal assim. Né? Ele perdeu o Paraibano, mas não dá pra dizer que esteja terrível o trabalho. Mas afirmar isso com. Com 3 jogos sendo 2 amistosos. né? Não. ter conseguido o acesso para as coletivas do Botafogo, ele pareceu ser um cara muito consciente sobre futebol, entende? Um treinador que realmente você vê que ele tá consciente sobre o time, sobre o que tem que melhorar. Vê... Isso eu realmente acho. Eu acho que ele não é um cara que, tipo assim, ele ignora o que... Mais que ele tenha ignorado na final, no restante do campeonato, ele foi bem, eu diria. Na final ele ignorou e jogou a culpa no gramado. Que Mas, depois teve toda uma história por cima disso, né? Mas no restante do campeonato eu achei que ele conseguiu compor bem o time. Os pontos positivos, os pontos negativos, ele... Não, é uma coisa que eu gostei, assim, gostei, mas fiquei meio assim, como eu falei no começo do programa da gente. Eu até perguntei a ele, pô, e as outras metas esportivas? Já tá pensando, não. Tô pensando só nesse jogo. O cara é focado, então ele falou também, até os jogadores falaram ontem na coletiva que eu e o Januário estavam focados só na Copa do Nordeste, que é o jogo contra o Motoclube, que é amanhã. Inclusive, fiquem ligados. Mas assim, a única preocupação que eu vejo que pode atrapalhar o Botafogo é ele mesmo. Que, por exemplo, de calendário. Que é sempre assim, né? Por exemplo, E mais uma vez, E foi assim também. Vamos supor que o Botafogo consiga... E aconteceu de novo, né? O Botafogo tá na Copa do Nordeste, o Botafogo passa na Copa do Brasil, o Botafogo tá no Paraibano. Vai ter 3 campeonatos, sem o Brasileirão, né, a Série C, nem começar. Então, assim, embora o Botafogo tenha se reforçado bem, são atletas jovens, é verdade. Tem uma liderança boa, agora com o Renier, o Saulo é uma liderança dentro do Botafogo, do contexto botafoguense daqui da Paraíba, é muito forte. Mas, assim, o meu medo é o Botafogo não aguentar no meio do paraibano, ter lesão, ter problema de exaustão de atleta. Mas eu acho que se a gente for pensar nisso, é muito e pra mim o Botafogo tá como favorito ali. Eu concordo. Eu colocarei o Botafogo entre os 2 favoritos que a gente vai colocar. Realmente. Sim, acertamos. Entre os dois ele acertamos. está. Tanto Botafogo, tanto Souza, lógico, isso não é atrapalhar. A disputa da Copa do Brasil. Sim. Da Paraíba, só os 2 que vão disputar a primeira fase da Copa do Brasil. Que o Souza, ano passado, fez história. Fez história. Inclusive, o Souza hoje, a gente trata como favorito muito por conta de frutos dessa boa gestão do Aldeano Abrantes, que conseguiu essa classificação na Copa do Brasil. Com um gol de Danilo Bala. Danilo Bala, craque. Não, é Danilo Bala. Os meus argumentos seriam um pouco diferentes. Seria, o 13 foi lá no Recife, ganhou de Santa Cruz e tal. Mas aí acho que a análise de Gustavo me fez pensar de uma forma diferente e eu estou de acordo. Acho que o Botafogo tá ali entre os favoritos. Eu acho que o 13 pode se... Mas eu não beneficiar do ficaria que eu falei, eu não entendeu? ficaria surpreso de forma nenhuma se o 13 chegasse e levantasse o troféu. Também, nenhum dos 3 aí, na verdade, né? Inclusive, a gente vai fazer Acho que é essa muito discussão difícil. depois. É muito Vamos difícil. colocar o Botafogo lá então, né? Vamos. Coloca. Nesse ponto aí também. Colocando o Botafogo lá, a gente chega no momento... Eu colocaria o 13 como favorito. Eu 13 como concordo com o favorito. Marcos. Sim. Quando você falou que não me surpreenderia se... Mas eu posso me defender aqui também. Vá. Tinha acabado de vir uma Série D em que o 13 foi muito melhor do que o Souza. Isso é fato. Além da Série Isso. D, teve também... A Copa do Nordeste foi o que eu mais me apeguei.
Não, o argumento que eu mais peguei nesse momento foi esse mesmo, de que, tipo assim, tinha acabado de acontecer uma Série D, em que o 13 quase subiu e o Souza caiu na primeira fase. É porque nesse teve- momento teve- eu pensei nisso. A pré-temporada do 13 ela era até interessante. Jogou contra o Central do Cararu, se eu não me engano, Foi. venceu. Aí, Eu você não- querer... não lembro. Eu tava cobrindo esse jogo, inclusive, mas... Eu também tava. Mas pra me pedir Se pra eu minha não me engano, memória. venceu. E aí depois eliminou o Santa Cruz, aí vinha de uma Série D já ali, chegou o jogo do acesso, acabou não conseguindo ganhar do Itabaiana. Mas aí, né, eu fui, não, vai dar 13, pô, vai dar 13. Aí a gente errou feio, né? É. E um adendo. Mas assim, o 13 quase chegou lá, né, podemos dizer. Mas... E um adendo, sim. um adendo sobre esse episódio quando eu tava assistindo. Eu ficava, meu amigo, esses caras mudam de opinião fácil, né? Porque, pelo amor de Deus, tipo, você pode ver a sequência, começa, não, eu acho que é isso, aí um chega e argumenta, não, mas você, igual o Ítalo falou, o fator torcida, né? O fator ônibus, aí todo mundo muda. Não, realmente, isso aí é um... Porque o primeiro programa é assim, a gente Eu não sei. tinha Ele não essa- tem muita convicção da frente que tava dizendo, né? Não, e hoje ainda assim também. O 13 fosse lá e ganhasse. Mas então, pra mim, os finalistas desse ano, o 13 tá na briga, cara. 13 Botafogo. Assim, não é, de novo, não é demérito do Souza. Eu acho que se a final for Botafogo e Souza, ou até Souza e 13, Eu acho que esses três que a gente Se for separou entre- são realmente times que têm a muita un- chance de chegar o único no que me título. surpreenderia se fosse qualquer um sem ser os 4. A gente só não coloca os três porque não chega 3 Se times na fosse final. nacional se fosse nacional na final, eu ia me surpreender. Eu também. Serra Branca também. Mas esses O três aí... Autosport eu acho que eu caio pra trás, velho. De novo, não desmerecendo o time, porque eu ia me achar muito burro, não é possível que eu fiz Não, isso. esses três é uma discussão muito difícil. Não se preocupe, a gente tá se achando assim agora, nesse momento. Numa semifinal de Campeonato Paraibano, construam uma estátua de Douglas Andrade de frente ao estádio Mangabeirão. Não deu muito certo esses planos. Não vai ter estátua não, gente. O Botafogo, ele sempre tá como favorito, pelo que eu falei, a Série C, querendo ou não, tá bem. O que pode atrapalhar, eu acho que nessa temporada é esse pensamento. Não, mas inacreditável é que o fator Série C faz com que o Botafogo seja todo ano favorito e todo ano ele arruma uma forma de perder, né? E quando vê, tá o jogo lotado no calendário. E o processo que eu de não acho SAF que vai também tem acontecer. algumas questões aí. Sim. O que eu não acho que vai acontecer, por exemplo. Agora sim, entre Souza e 13, cara, é muito complicado esse negócio de centenário. Porque fica muito no imaginário, mas às vezes não acontece. O Atlético Paranaense, né, puxando pro cenário nacional, caiu no centenário. O Curitiba também. E o centenário do Atlético Mineiro, que é outro galo, né? Do ano passado também, quase foi ali por água abaixo. Mas caiu depois de 2 100%. Eu acho assim, se a gente for coerente com o que foi os times do ano passado, o Souza foi campeão paraibano. Mas quando chegou na Série D, o 13 fez uma campanha bem melhor. Era isso que eu ia falar. Porque assim, o Souza, ele ganhou o Paraibano, chegou na Série D, não conseguiu subir, foi assim, até, pô, dava pra ter ido mais longe. O 13, ele foi muito mais regular durante a temporada, e ele vem de uma pré-temporada muito boa. Eu acho que se a pergunta fosse em 2024, se a gente tivesse fazendo aqui uma tier list, acabou o Paraibano, quem é que vai estar bem na Série D? Eu acho que eu botaria o Souza na frente do 13. Não, mas pelo que eu esperava da época. Hoje, em 2025, o 13, pra mim, ele tá melhor. Até pelo que ele fez ano passado. Não, e é isso mesmo que você E disse. manteve, E aí, volto a manteve dizer- o goleiro Igor Rayan, que foi em destaque, o lateral Van também, Sim. que fez o gol contra o Santa Cruz. E aí, volto a dizer, essa vitória da pré-Copa do Nordeste, do 13, empolga muito mais do que toda a pré-temporada do Souza. Sim. Fez 5x0, 6x0, mas Ele tá analisando meu bloquinho, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, ele tá analisando meu bloquinho. Um clube centenário, né? Esse ano vai fazer o centenário. E é um clube que já tem tradição, já é consolidado. Já tem a questão ali da camisa. Claro. Não, peraí, pausa. Eu não sei se eu tô preparado pra ouvir de novo, o que eu falei nessa seguinte frase, não, velho. Eu não sei se eu tô. Eu vou me arrepiar Vamos na todinho frente. quando eu ouvir. Mas assim, o trabalho entre os postulantes, assim, dos 4 fixos maiores da Paraíba, que tá ali sempre ganhando título, é um trabalho que era não recente, entendeu? E assim, a final de... O 13 foi campeão em 2023. Sim. Em cima do Sul. Em cima do Souza. Em cima do Souza. Lá dentro do Marizão, nos pênaltis. E aí, 2024, o Souza vem e ganha no Botafogo. Nos pênaltis também. Nos No- pênaltis. no Almeidão. Dentro do Almeidão. Ou seja, Será que é um círculo? só falta 3. Aí o Botafogo ganha do 13 dentro do Não era um ciclo, é porque o Souza ele só ganha fora de casa mesmo. É verdade. O Souza ele gosta de ser campeão viajando. E relembrando também que vocês falaram aí, vocês estavam colocando, é o centenário e botando ele como finalista e possível postulando ao título. No centenário do 13,
ele ficou sem divisão para o próximo ano. Sim, Então, garantido, não, né? Então, Sem a menos que foi consiga mais uma campanha na Série projeção B. que Sim, não sim. foi Sem, muito... sem a divisão garantida, né? Foi muito lógico. Até porque a gente concentrou muito nos 3 Botafogo, 13 e Souza, mas o terceiro do Campeonato Paraibano foi o Serra Branca. Foi o A Serra gente Branca, colocou como sim. caindo na primeira Que é- fase. é, Que foi exatamente. também um erro brutal nosso. Mas assim, agora, pra finalizar aqui, pra mim o 13 é favorito. Eu discordo de vocês, tá? Eu acho que o Souza Tá à frente do 13. tá na frente do 13. Muito por conta de estrutura mesmo. Mas sabe? você acha que é Botafogo e 13 ou... Eu posso fazer uma polêmica aqui? Posso cravar aqui? Fique à vontade. Atenção ao Júnior Branco. Olha, Esse momento esse é uma maravilhoso. pergunta, Lu. Se você quiser reagir aqui, E esse momento é maravilhoso. se você quiser reagir aqui com a gente, Não é porque aí ele se redime do Nacional. É. O Souza Esporte Clube será tetracampeão paraibano esse ano. Esse é meu palpite. Eu não acho A impossível. final pode ser Souza e 13, Souza e Botafogo. Mas Eu o não acho nem campeão, um pouco pra mim, é o impossível. Souza. Eu não me Eu surpreenderia, acho não. possível também. Eu não acho. Mas a gente também não. Não, a gente- caçou, né? Não, em momento nenhum Então, a eu gente acho disse também. que seria impossível, que não seria o Souza e tal. Mas a gente não colocou o Souza, isso é um fato. A gente individualmente. Mas quando falaram, não, vai ser o Souza, a gente, não, beleza, pode ser realmente, tá ligado? Não, pode ser também, pode ser até o Picuiense também. Na Série D ano passado. E a pré-temporada que fez, cara, um enfrentou o Santa Cruz, tudo bem, o Santa Cruz hoje tá em outra condição, mas dentro do Arruda, não perdeu nenhum jogo, também tá invicto, e não enfrentou time assim, que na minha opinião é de num nível maior do que os que o Souza enfrentou. Ele fica, Aí fica assim, quando a gente for fazer no ano que vem essa tier list. cada um faça o seu caderno. Não, a gente ignora a pré-temporada. A gente ignora esses amistosos aí. Já viu que não dá muito jeito, Dá nada, né? A gente marca também um amistoso contra eles. Marca um amistoso, seleção do futebol do Vamos Paraíba jogar contra o contra um Souza. time aí pra ver se ele tá bem mesmo. Eu concordo. Mas o Souza tem outro. Eu acho que. Mas o Souza tem ônibus de meio milhão, gente. Isso aí é Meio verdade. milhão. Não é... Mesmo com a estrutura do Souza, eu acho que o time cascudo. O ônibus vai ter que atualizar Eu a acho, fachada. né? eu acho que a gente ficou muito batendo essa tecla de ônibus aí. Que Se assunto desfez, forçado. que Que se assunto desfez. forçado. Não, Eu foi, vou- eu vou não, confessar. mas a gente fez, acho que foi um dia antes, ele fez um post no Instagram. com Dos os ônibus de cada Não, time. eu né? lembro ficou na disso. cabeça Eu isso. lembro disso, eu falei, rapaz, por quê? Lembra, essa foi ideia de Marcos. Lembra do que eu falei que eu não sei se eu tava preparado pra ouvir o que eu disse? Não era naquela hora, é agora. Ele tem muito peso. Eu acho não, repetindo, não que o Souza não tenha a tradição, mas assim, é um time que tá chegando ali na briga do topo. Aldeone, não veja esse vídeo, agora. se ver, não Tá comenta. chegando agora. O 13 tá ali historicamente no futebol paraibano. É um time histórico Não. daqui. Então, vai tá ali. Gente, a gente é um tem time que de tomar- casca, é a um gente time tem que que sabe tomar- jogar na pressão, de todo jeito. É um time Já passou por todas as situações. top 10 maiores arrependimentos da minha vida. Esse trecho aí. A estrutura do Souza é muito mais ainda do que está por vir, com a construção Sim. do CT novo. É um time que tá se consolidando Já tem. agora. Então já tem coisa, já tem o ônibus, já... A gente tem que Só tem tomar- ônibus. A gente, Não, mas realmente, É, mas- o CT que é o que vai realmente dar um up bacana pro Souza, que já tá no nível bom, mas o CT vai dar esse up, ainda está sendo construído. O Souza ele treina no Marizão. Que vale ressaltar que eles tiraram uma ondinha, né, nessa final, que eles tiraram a foto lá no vestiário, falando, e o cheirinho? É, né? Da comemoração de Dourado. Não, por causa do que era recém-reformado o Sim, porque vestiário. teve a porque Dourado que comemorou tava lá em fe- cima, Dourado comemorou tava fazendo fedendo. o- Tive até o áudio do Aldeone pra o Galo, que ele falou do coisa. E eu achei muito massa isso. fazer um programa de ônibus aqui. A gente tem que dar opinião e a opinião Fazer da gente até a é lista essa, dos pô. Não ônibus adianta aqui. também ficar chificando muito. Pra mim o 13 é favorito junto com o Botafogo. Eu voto nisso também. E o Souza chega na semifinal. Ítalo. Não, tudo bem, voto vencido. Mas no final do Campeonato Paraibano, Não, mas é que tá. quando a gente Pode tiver aqui cobrar? com Kiko PB e Aldeone Abrantes, Aldeone. Vocês não vão estar no programa. Aldeone não foi possível ainda. Ainda. Se tá? ele quiser. Mas vai Tamo ser. aí. Um dia vai dar certo. Essa é aquela justiça que é complicada. De Souza pra cá não é perto. Mas vai dar certo. no programa, Não, que mas vai estar eu. Vou explicar o seguinte. Quais os cenários que eu vejo o Souza chegando na final? Se a semifinal for Souza e Nacional. Eu acho que o... E aí, se tu vier me cobrar, se a semifinal for Souza Ó, e Nacional, não vai ter o que eu fazer, Vamos amigo. montar um cenário aqui. O Souza termina em primeira fase em primeiro. Cravou. Vamos supor, Do que eu não acho que vai Souza e Nacional na semifinal, 13 e Botafogo no Só errou outra o Nacional. semifinal. Tá.
por ter a melhor campanha, o Souza decidiria o campeonato no Marizão. Tendo um 13 e Souza, ou um Botafogo e Souza, com um jogo de volta sendo no Marizão, vocês não acham totalmente plausível o Souza ser campeão? Acho, não. Eu penso, calma. Ele Eu penso- tá indo por um caminho que, tipo assim, tava dando certo com alguns tropecinhos ali, né? É, sim. Mas também dá pra prever o futuro, né? Sim, é. Não, tudo bem, mas ele foi muito bem. Foi muito É. bem na análise. Seguinte, eu penso o seguinte, certo? Se a semifinal for Botafogo e Souza, eu vejo o Botafogo passando. Souza e 13, Que isso? eu vejo o 13 passando. Souza e Nacional, eu acho que o Souza passa. Aí, Agora- Não, meu aí amigo, essa fala dele foi muito infeliz. Aí Foi muito. Ele. Não, Botafogo e Souza, Botafogo passa. 13 e Souza, 13 passa. Souza e Nacional vai dar jogo, mas eu acho que o Souza passa. Aí também não era assim também. Um pouquinho de... Não era assim também, não. Botafogo e 13, cara. Minha cabeça frita, assim. Eu não consigo pensar. Talvez o Botafogo, por E estrutura que eu mata-mata. falei. Mas mata-mata é Clássico, loucura. clássico em Uma mata-mata, parada minha que gente. E assim, que pode Cara, só acontecer vendo o jogo mesmo na pra Copa do saber. Nordeste, Outro pode ser negócio. fechado de novo, né? Vamos supor que E realmente, esse negócio de mata-mata, o Serra Branca quase chegou na final do Paraibano. Justamente. E foi um jogo, foi um placar apertado também, Botafogo e 13. Não foi um jogo fácil, não. Foi difícil. E se me perguntar hoje de novo, qual é o resultado? Eu também não sei responder ainda. Tá entendendo? Desse Estaria dia falando aí, até tava agora. muito difícil de tirar uma resposta entre um e outro, porque era muito equilibrado o confronto. Campinense faça uma surpresa e chegue no mata-mata. Já viu É, outra porque a gente parada. escanteou ali o Campinense. Não, e tem muito- e tem Se muito- chegar no mata-mata, já muda totalmente. E tem muito também, Um amigão deixa eu- lotado ali é outro clima. E tem muito também, deixa eu Mas chegar. realmente, se o Campinense classificasse pro mata-mata, o campeonato do Campinense ia ser outro. Sim. Totalmente outro. E o Campinense com o apoio da torcida lá. Um time que começa mal e depois chega no mata-mata, ele chega numa vontade. E o cara que tava lá em primeiro e acaba. Pronto, ele passou o começo do estadual inteiro em primeiro. Ele, quando vai pro mata-mata, ele se classifica em segundo. O mental dos caras fica, pô, velho, tô baixando. Mas assim, Até hoje, pra mim, não faz muito sentido. Né? enfrentando o Botafogo, ele perde pros dois. Não na final, mas eu tô falando assim, pra se classificar pra final. Imaginando que ele pode enfrentar um dos dois na semifinal, eu acho que eles não passam pra semifinal. Porque no final tudo pode acontecer, velho. Mas semifinal são 2 jogos, né? É. É ida e volta. Então eu acho que o Souza não passa. Se eu fosse classificar em porcentagem, tá? Souza e 13 numa semifinal, colocaria 60% pro Souza. Botafogo e Souza ia colocar 50-50. Que foi o da final, né? 50-50 que a gente botou. Um time, como por ser o atual campeão, certo? Eu acredito que seja o time a ser batido hoje no futebol para lógico. Tem o Botafogo, o Campinense e o 13. Por Mas é conta que tá, disso- Eu acho que você tá muito apegado mas à é que tá. temporada passada. Aí é que tá. Não, Tô mas muito aí... apegado ao ônibus do Não, torcedor. beleza. Tá de brincadeira. Vamos se apegar à temporada passada. O Paraibano, o Souza ganhou. Mas quando foi pra Série D, o Souza decepcionou e o 13 foi muito mais longe. Cara, mas o E ficou Souza... com muito pouco de não O de Souza não se foi classificar. eliminado na última rodada contra um tropeço contra o Iguatu. Beleza, ok. Porém, Porém, o 13 liderou toda a fase de grupos. certo. Entende? Não teve nenhuma campanha mas entenda. no futebol paraibano no nível do que o Souza fez na Copa do Brasil ano passado. Mas a sua análise está sendo de Campeonato Paraibano em 2024, que faz mais de um ano. Quase um ano. Quase um ano, perdão. Quase um ano. Que vai fazer um ano. E a Copa do Brasil, que durou alguns mata-matas, mas em um certo momento, que é natural, o Souza caiu. O 13, ele foi muito mais constante na Série D, velho. E a Série D durou muito mais tempo. Não E, tô- foi muito muito mais recente. recente. Meu amigo, Ítalo dançando na cadeira o programa todinho, velho. Assim, ó, e foi nesse momento que eu percebi que já não queria falar e não conseguia, porque toda hora ele pegava uma caneta. Eu ficava... Não tô falando que o 13 É só não, pegar a não pré-temporada. possa chegar. Eu acho que o 13 Não, mas eu tô Botafogo- explicando porque que eu acho que o Souza é mais favorito que o 13. Não, você trocou. Essa mão assim. Você- Oh, perdão, o 13 é mais favorito que o Não, Souza. beleza, certo. Eu acho que os 3 total favoritos pra ser campeão. Só tô dando defendendo a minha ideia, meu palpite, Que né? você acha que o Souza Que o vai mais Souza- longe. É, pode ser Então, também. Eu não duvido também, não. Você puxou o assunto da Copa do Brasil do Souza no ano passado. Vai ser uma questão de um pouco polêmica, mas assim, de forma nenhuma, tirando mérito, até porque as condições de jogo são iguais para os dois times que estão no campo, mas assim, foi o Souza e Cruzeiro em que o estado do jogo, o clima, a situação do gramado favoreceu para que o Souza não deixasse o Cruzeiro jogar. Ó, desde esse momento já se falava do gramado, né? Faz um tempo.
Essa parte aí eu acho que... Não, mas realmente aquele É, não tem ainda muito hoje eu questionar, mantenho a né? minha opinião. E Quem claro. contra o Cruzeiro realmente. E esse Claro. ano quase que se repetiu, a pena que foi roubado lá no... Quer dizer, segundo falam que foi roubado. Não, assim, vamos todos concordar que o passaram a mão no Souza. Hoje eu estou aqui Passaram na a frente, mão eu não no posso Souza. falar assim. Passaram a mão no Souza na Copa do Brasil. Que é uma coisa que eu tava comentando esses dias com o Januário. Eu tava falando, ei, eu lembro quando eu tava assistindo vocês as primeiras vezes, eu ficava, como é que pode alguém falar esse resultado? Nunca que vai rolar isso. E quando eu estava aqui, aí me perguntaram, me jogaram no Fogo Cruzado, eu falei 3x0, 3x0. Porque realmente é... Mas eu falo depois aí que isso, o Souza passou porque as condições não deixaram o Cruzeiro praticar um futebol de elite. Eu acho que isso... Mantém a opinião, acho que faz sentido. Futebol de elite, dentro do Marizão. Então, assim, É. claro, eliminou, Tu assistiu tem quantas todos os vezes? méritos. Uma Nossa, grande quando campanha. lançou, acho umas Mas, 4 assim, vezes Até esse porque o programa. regulamento beneficiava o Cruzeiro. Porque Justamente. se fosse empate... Também tem isso. Que inclusive Cruzeiro. mudou agora, né? O Mudou. regulamento. Que aí, eu não sei se dá muito tempo. Essa parte dá pra. Ui. Pouquinho. Fui voto vencido, mas Meu o voto tempo me também. dará razão. Mas eu aqui do lado de Veremos. O tempo deu razão. Veremos, ó, e ainda apertou a mão, uma veremos. medalha. Veremos, então. E deu certo, parabéns. Vocês arriscam dizer que é o favorito para ser campeão entre os dois? Aí é que eu ia falar. Porque, ó, a gente, quando foi começar o É que aí foi um problema, né? Que também. Não, porque nesse momento a gente ficou uns 10 minutos só debatendo quem aqui ia ser o campeão dos dois. É, como a gente já tá com o nosso tempo um pouco limitado, vamos olhar para a tier list mesmo, né? Eu acho que as atrocidades maiores já foram ditas. É. Aí- Mas não muito, é porque eu falei que o 13 ia ser campeão. Mas, Então, mas tem a parte que a gente fala que vai bater uma salva de palmas pra Ítalo se o Souza for campeão, né? tá pouco o microfone caindo. Parabéns, Ítalo. Um abraço pra Alisson, um abraço pra Afonso, um abraço pra Aldeone. Souza campeão, eu vim aqui e é isso. Me julgaram o programa todinho para no final bater palma pra mim. E é isso, é nóis. Eu confesso. Mas você ainda tem culpa do Nacional. E do Auto Esporte. Olha, eu confesso que errei. O meu planejamento sobre o Souza foi bem feio, assim. Na próxima vez eu coloco o Souza como favorito, não tem como. E vamos ver aí, assim, favoritos, Botafogo e 13, deu errado, né? Seriam Souza e Botafogo. É, sim. A gente acertou 50% dos favoritos. Chegam nas semifinais, aí, meu, o Souza que chegou na final, Não, tem E que o- passar pela semifinal, mas no caso seria quem É. cai na semifinal, né? Sim. A gente errou os dois. e o Nacional que, meu Deus, a gente já falou um bocado aqui. É, sim. Cai na primeira fase, Serra Branca, erramos. Erramos. Campinense, Acertamos. deve ter sido quem mais cravou, deve ter sido o É, Campinense. sim, sim. Alto Esporte, Não deixa de ter caído na primeira fase, né? porque, né, literalmente caiu. É, Literalmente caiu. E o Sport de Patos que a gente acertou Acertamos, é. também. E rebaixados, Picuiense e Pombal. Que a gente Exatamente. errou, mas eu tenho que defender que na época não tem como se apontar outra coisa. a gente acertou 40% dos resultados. 4 times aí, 4 posições a gente acertou. Então vamos ver como é que vai ser ano que vem. Não é mesmo? Ano que vem tem mais tier list. Nem se preocupe, mas dessa vez vai sair. A gente vai acertar mais. Então eu gostaria de agradecer aqui meus amigos Gabriel Januário e Diego Cordeiro por estarem aqui reagindo. Gostaria de agradecer também a Ítalo que está aqui na nossa produção. Que acertou. Que ele Tá. está presente aqui no programa. A Gustavo Cruz, que não está presente aqui hoje, mas também esteve ali botando a cara junto com a gente. E agora acabou o Paraibano, também gostaria de fazer um agradecimento a todo mundo que compõe o projeto do Futebol da Paraíba. Que a gente teve esses primeiros 3 meses aí cobrindo o campeonato, nosso primeiro campeonato paraibano. Nós tivemos muitas aventuras, muitas histórias, Teremos muitos, mais. muitos perrengues, muito dinheiro gasto, que a gente não tem um orçamento muito grande aí, né? Inclusive, Ainda não tem patrocina- orçamento nenhum. É. Guanabara patrocina nós. Mas se alguma companhia aí de viagem quiser patrocinar a gente pra gente viajar, ó, estamos fechados aí também. Se não for de viagem também não tem problema. É. Não, só pagar passagem pra nós. Então, muito obrigado aí, meus amigos. Até o próximo programa.